Oi gente, eu sou a doutora Moriza Andrade e vim trazer uma análise para vocês, dessa vez uma análise bem polêmica que tá todo mundo falando no assunto, que é a harmonização do Estênio Garcia, e eu vou falar um pouquinho da minha opinião para vocês. Bora lá! Bom, a gente nota aqui que ele colocou bastante quantidade de ácido hialurônico no rosto. O ácido hialurônico, com o tempo, ele causa uma hiperidratação no rosto e o que a gente chama de efeito pillow, que é quando acontece um inchaço excessivo no rosto pelo excesso de produto. A gente sabe que o ácido hialurônico ele é extremamente reticulado, então ele puxa água, então ele vai inflar aquele rosto, ele vai deixar com um aspecto mais inchado o paciente. E a gente sabe também que ele é um senhor de 91 anos, então ele vai ter uma resposta, um processo inflamatório um pouco mais exacerbado, né? Então eu não teria feito a quantidade de ácido hialurônico que ele fez de uma vez só, numa sentada só. Porém, depois que eu vi o depoimento dele falando que ele amou e que ele se sente um homem 15 anos mais jovem, quem somos nós para falar alguma coisa sobre isso? Então assim, eu acho que primeiro de tudo você tem que se amar e gostar de você do jeito que você quer. E a opinião dos outros não importa. Agora, falando como profissional, eu não teria feito justamente por causa de processo inflamatório e por causa desse efeito pillow. Mas se é o que o paciente deseja, por que não deixar o paciente feliz? Então, assim, tudo que é feito na medida certa, sem prejudicar a saúde do paciente, eu super concordo, porque eu acho que primeiro a gente tem que se sentir bem com a gente. O resto, a opinião dos outros, pra mim, pouco importa quando eu me sinto bem comigo mesma. Então, assim, eu olho hoje pro Estênio e vejo como profissional, não gosto tanto, acho artificial, não é o meu estilo de trabalho, mas olho pra ele como ser humano e a vontade que ele tinha de passar por esses procedimentos estéticos, que acaba ficando bonito pra mim a imagem. Então essa é a minha opinião no geral sobre os procedimentos. E agora falando de análise facial, os procedimentos que ele fez aqui, bora lá. Toxina botulínica, com certeza, porque a gente consegue notar que ainda tem aquela ruga estática, como eu falei pra vocês já, que é uma ruga que virou uma cicatriz, que a gente tem outras maneiras de tratar fora a toxina botulínica, mas a gente tem sim que entrar com a toxina botulínica para auxiliar nesse tratamento. Então você imagina assim, uma pessoa que tem somente rugas estáticas, aquelas rugas que já se formaram, ela tem que fazer a toxina botulínica para travar aquela musculatura, para aí sim preencher ou fazer algum procedimento para melhorar aquela cicatriz. Se eu faço algum procedimento para melhorar aquela cicatriz e a pessoa ainda continua com aquele tônus muscular, não vai adiantar nada, vai formar aquela cicatriz ali de novo e não vai adiantar os tratamentos que eu fizer. Então eu preciso causar uma paralisia naquele local para fazer o tratamento. Já uma pessoa que tem uma ruga dinâmica, que é aquela ruga de movimento, se eu só causar a paralisia, ok, maravilhoso, vai ficar lindo e eu não vou precisar tratar aquela ruga. Isso também se torna uma prevenção, por isso que pessoas cada vez mais jovens estão buscando a toxina botulínica como uma maneira preventiva, para conseguir, para fazer com que elas não ganhem essas rugas estáticas com o tempo. Então, quanto mais toxina botulínica a gente vai fazendo, mais a gente vai perdendo tônus muscular, fazendo com que essas rugas dinâmicas elas não venham a acontecer. Então aqui, no caso do Estênio, ele fez a toxina botulínica, ela deu uma esticadinha na testa, mas não saiu 100% as rugas. A gente consegue notar também ácido hialurônico na região aqui dos olhos, de cárie lacrimal, para conseguir um nivelamento e melhorar esse aspecto de bolsa. A gente sabe também que o ácido hialurônico nessa região, ele pode piorar as bolsas preenchido de maneira errada, né? Então, a gente consegue notar também um preenchimento de bigode chinês, de sulco nasogeniano e também de malar para dar essa estrutura aqui. A gente consegue notar também um pouquinho de preenchimento de têmpora, porque eu acho que a pessoa que fez, ela fez essa estrutura justamente para conseguir esse efeito lift na regiãozinha aqui de malar, para conseguir levantar esse coxim gorduroso que teve uma queda no bigode chinês. A gente consegue notar também o preenchimento de linha de marionete, provavelmente com travas para conseguir levantar essa região, e também preenchimento de mandíbula. Então, num caso desse full face, a gente consegue notar também um preenchimento labial, para melhora aqui das preguinhas. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa boca ela vai entrando para dentro. Então, se você já tem uma boca fina, você pode ter certeza que com a idade vai ficando cada vez mais fina. Então, o preenchimento labial hoje, ele não entra só para você ter volumão na boca, para você ter aquela boca contornada. Não, ele vai entrar também como uma hidratação naquele lábio, para fazer com que ele não fique com aquele aspecto mais envelhecido, ou com bastante código de barras.
Então, hoje, pra gente fazer um full face com ácido hialurônico, como foi feito no Stênio, vai mais ou menos uns 15 a 20 ml de ácido hialurônico, às vezes mais. Então, assim, eu não sei se compensa a gente investir num procedimento nesse valor e nessa quantidade de produto em qualquer paciente, né? Dependendo do que aquele paciente deseja. O ideal sempre é tratar essa pele, tratar essa flacidez e dar estrutura para a face desse paciente para conseguir resultados mais naturais, mais bonitos, e isso sim é harmonização orofacial. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para sempre estar recebendo as novidades, comenta aqui o que você achou desse caso, que eu tô doida para saber, e também segue a gente nas redes sociais.